Boa noite, turma 4. E aí, como vocês estão? Continuo aqui me trancado com as crianças, fazendo bastante coisa. E vocês, como vocês estão? Queria saber se vocês estão entendendo a matéria, as atividades, está tendo alguma dúvida. Gostaria que hoje, assim que as aulas vocês terminarem de ver o vídeo, né, o áudio, vocês dessem um joinha lá no grupo, para me entender que vocês entenderam, todo mundo tá vendo. Lembrando que todas as atividades são avaliativas, tá? Hoje, semana passada a gente falou sobre relacionamento terapêutico. E em sequência à nossa matéria, hoje a gente vai estar falando sobre comunicação terapêutica. Por que que isso é interessante dentro da saúde mental? Para que, de fato, o profissional venha entender esse paciente. Na verdade, essa ideia de comunicação terapêutica, relacionamento terapêutico ela abrange todo a nossa assistência, independente de que paciente que a gente está lidando. Mas, na verdade, isso é importante para a gente relacionar de uma forma certa com cada paciente. Então, isso é uma técnica que eu estou abordando aqui na saúde mental, mas isso vai permitir que vocês tenham uma relação, né, e uma comunicação terapêutica para qualquer paciente. Então, hoje a gente vai falar sobre comunicação terapêutica. Então, a comunicação, ela não está só na questão da fala, né? Mas ela está na expressão do corpo, inclusive no silêncio. Se nós observarmos a foto, a gente vai ver, a gente tem noção do que realmente cada figura está representando. Uma está representando um paciente, será que está com dor? Outro está muito pensativo. Então, a gente consegue fazer várias leituras. Então, a comunicação, né, ela não apresenta somente na fala, principalmente no paciente psiquiátrico, porque ele pode, de uma forma, expressar, né, de várias maneiras. No ritmo da fala, no volume da fala, na pausa, no gesto, no silêncio, no comportamento evasivo, na agressividade. Se a gente observar, vários sinais, né, que o paciente, através da verbalização, ele vai apresentar para a gente. Então, esse é uma série de aspectos que o profissional da enfermagem, ele vai observar esse comportamento, que de forma é o processo comunicativo que esse paciente está apresentando. Então, a comunicação terapêutica é o que é um instrumento básico para que o relacionamento terapêutico e assistência de enfermagem venha a ser compartilhado através da mensagem entre a equipe e o paciente. Isso vai fazer com que, se de fato houver esse compartilhamento de mensagem não falada, não verbal e verbal, vai contribuir para que haja promoção e recuperação da saúde do paciente. Então, a comunicação, quando ela acontece, ela vai contribuir de forma positivamente para a saúde do paciente. E nessa interação entre a equipe e o cliente, o paciente, ela vai ser estabelecida, né, através de aspectos verbais e não verbais. Coloquei 2 exemplos. Alguém que não consegue ficar muito tempo parado, concluir um raciocínio, dá sinais de que pode estar passando por um episódio de estresse, mania ou imperativo. Então, esse paciente está apresentando, né, automaticamente
o comportamento, o aspecto não verbal dele já cria já dá um índice de que, na verdade, o que esse paciente pode ter? Alguém que permanece em silêncio durante uma conversa, que não permite sua opinião, nem tem desejo de falar com ninguém, pode estar passando por um episódio de depressão. Então, são situações, né, aspecto que esse paciente venha demonstrar, né? Nós conhecemos que existem 2 tipos de comunicação, a verbal e não verbal, e isso de fato venha fazer que esse profissional venha fazer uma leitura e já fazer a percepção de que esse paciente pode estar passando. E essa comunicação terapêutica, ela vai desenvolver, ela vai contribuir para que o quê? Haja, né, esse vínculo de confiança entre a equipe de enfermagem e o paciente. Então, isso vai favorecer o quê? Um desenvolvimento prático para a enfermagem. Porque a partir do momento que eu sei como que é essa comunicação terapêutica, como que são os critérios, né, com a parte técnica, ela vem fazer com que eu venha conseguir estabelecer essa confiança com o paciente. E é uma competência profissional, de saúde, porque ele tem que usar o seu conhecimento sobre essa questão da comunicação verbal não verbal, porque para ele ajudar o paciente a descobrir, a ver quais são os seus problemas, identificar seus conflitos e vai ajudar esse paciente a enfrentar essa situação que ele está vivendo, fazendo com que ele venha viver uma vida de forma mais saudável, viver uma vida com maior autonomia. Então isso, através desse vínculo na comunicação terapêutica, ele vai permitir com que o profissional venha identificar o que de fato o paciente está vivenciando. E isso vai permitir, além que esse paciente venha o quê? Abrir para o paciente. Abrir para o profissional, na verdade. E aí ele vai fazer com que venha identificar, né? E venha fazer com que ele venha reconhecer realmente quais são suas limitações. Ele vai mudar? Às vezes não. Mas ele vai viver isso de uma forma, com essas limitações, de forma mais saudável, com maior autonomia. E quais são as estratégias de comunicação terapêutica? Então, ela é dividida em 3 grupos: a expressão, clarificação e validação. Eu coloquei de uma forma bem sucinta para vocês conhecerem de fato como que é essa comunicação terapêutica. Se nós voltarmos na aula passada, a gente viu uma estratégia para que haja o quê? O relacionamento terapêutico. Porque aqui a gente tem que deixar claro que o nosso relacionamento com o paciente, ele não tem que ser de pai para filho, de namorado, não, ela tem que ser profissional, por isso que chama relacionamento, comunicação terapêutica, por isso que é importante o posicionamento profissional, chamar o paciente pelo nome, não é chamar pelo vô, vô, não, ele tem um nome, então ele precisa ser expressado, então esse paciente, ele primeiro, o profissional ele tem que entender essa importância. O relacionamento dele ali tá profissional. Só que esse profissional cabe o quê? Empatia, sentir uma certa compaixão por paciente. Lembrando que eu preciso de estabelecer esse vínculo com esse paciente. Então, na comunicação terapêutica, a gente vai estar abordando 3 grupos, que é a expressão, clarificação e validação. Seria o processo para que essa comunicação de fato venha acontecer. No grupo de expressão seria o quê?
encontra-se aqui as técnicas para fazer com que esse paciente venha expressar seus pensamentos e sentimentos. Ele vai descrever a situação que ele está vivendo. A primeira seria ouvir reflexivamente, escuta sensível. Seriam as expressões com estou te ouvindo, continue, e depois. Mostra o que? Interesse da equipe em ouvir esse paciente e, ao mesmo tempo, encorajar ele a continuar. Usar terapeuticamente o silêncio. Vai estar usando aí, estou à disposição, as expressões, estou à disposição, fique à vontade, fale quando se sentir preparado, e entre outras. Fazer perguntas, seria uma pergunta claras, né, dentro do vocabulário desse paciente, verbalizar as dúvidas. No grupo de clarificação, vai abordar o técnico que vai ajudar a esclarecer o que de fato o paciente está expressando. Estimular o quê? A comparação. A gente sabe que os agravos que acontecem na nossa saúde, né, na nossa vida, está relacionada com o que aconteceu anteriormente. Então isso, o profissional perguntar, mas como que aconteceu? Já aconteceu algumas vezes? Para que haja essa comparação, esse relacionamento com o anterior e com o atual. Solicitar clareza de termos em comuns, né? Então, às vezes o receptor, na verdade, que é o paciente, ele vai expressar algumas palavras que no nosso contexto profissional é de outra dimensão. Então, ele vai estar esclarecendo isso aí. Solicitar ao cliente que esclarece, né, o agente de ação. Então, quem que é a pessoa? Porque eles usam muitas palavras indefinidas, como nós, ele, todo mundo, aqueles, a gente, todos, entre outros. Então, isso perguntar quem de fato é, porque às vezes ele quer culpar outras pessoas. Descrever os eventos em sequência lógica. Permitir com que o paciente ele venha falar de fato quando, aonde aconteceu. No grupo de validação é o que? Pedir para o paciente repetir a mensagem. No caso o profissional, repetir de fato, resumidamente, o que o paciente relatou para a gente. E depois, né, o que vai ser passado para que o paciente venha fazer, né, quais são as abordagens. O profissional, né, pedir para que esse paciente venha falar o que foi dito. O que eu falei? Pedir para ele, o senhor entendeu? Então, você pode me repetir o que eu falei? Ainda mais se for alguma orientação, o que ele vai ter que fazer em casa. Então, seria isso. Então, a estratégia da comunicação seria a expressão, fazer com que esse paciente venha expressar de forma clara, né? E nessa expressão, eu apresentar interesse. Então, eu vou usar algumas ideias, igual a técnica da escuta sensível, usar o silêncio, fazer algumas perguntas, verbalizar as dúvidas, e enfim, a clarificação, né? A questão de estimular as comparações, pedir para esclarecer algumas palavras, termos em comuns. E a validação é repetir o que o paciente falar e pedir para que ele venha repetir o que eu falei. Então, essa seria a comunicação eficaz. Essa técnica vai fazer com que, de fato, a comunicação venha acontecer. Porém, eu coloquei de forma sucinta aqui a comunicação não terapêutica, porque nós entendemos que para a comunicação terapêutica acontecer, existe uma técnica. Porém, para a comunicação não terapêutica, não precisa de técnica. Então, por isso que eu coloquei resumidamente. A comunicação não terapêutica está abordando o não saber ouvir, dar conselho, usar jargões técnicos ou linguagem científica,
falsa tranquilização, julgar um comportamento, induzir resposta, manter-se na defensiva, pôr o cliente à prova e mudar de assunto subitamente. Então, essas são algumas ideias, né, do que ocorre que vai fazer com que a comunicação terapêutica não venha a acontecer. Então, é fundamental que o profissional da saúde mental, principalmente, e esse paciente venha estabelecer um vínculo de confiança, de cuidados, de respeito, para que isso vai contribuir para quê? Para que todas as ações terapêuticas venham de fato a acontecer. Porque nós sabemos que esses pacientes psiquiátricos, eles têm uma capacidade enorme de crítica sobre a doença. Então, ele precisa de saber que aquele profissional, de fato, está preocupado, que respeita, porque é um paciente que é depressivo e a causa que ele chegou nessa depressão, então tem que ser respeitada. Então, o profissional, ele vai usar, né, na comunicação terapêutica, o vínculo de confiança, de cuidado e de respeito, porque isso vai promover positivamente na saúde do paciente. Estabelecendo esse vínculo, né, precisamos de ter ideia que existem alguns pontos que precisam ser destacados para manter o canal da comunicação aberto com esse paciente. Então, o profissional tem que estar disponível para conversar com esse paciente. Nunca ele poderá prometer algo que ele não vai poder cumprir. Quando ele falar um não, explicar e sempre falar a verdade. E uma coisa importantíssima, principalmente o paciente psiquiátrico, ele precisa entender o nosso papel e a nossa função do tratamento. Porque às vezes o paciente ele espera que a gente, o técnico, o enfermeiro é médico, que vai sempre... Então, são meios que vai fazer com que esse paciente venha recorrer, mas ao mesmo tempo ele vai saber o nosso limite. Ela vai poder fazer só isso. Tá dando para entender? Gente, o que vocês não estiverem entendendo, por favor, manda no privado, fala comigo. Por aí a gente tem um tempo pequeno aqui, entendeu? Então, lembrando que isso de fato, essa comunicação terapêutica acontecendo, nós vamos promover o quê? Cura nesse paciente. Então, a comunicação no processo de cura. O que de fato é isso? Devido do avanço tecnológico e a medicalização, principalmente na saúde psiquiátrica, veio provocar o quê? Provocou uma ampliação na realização de procedimentos, tanto diagnóstico como terapêutica. E então ficou isso muito importante. O paciente descobriu que ele pode ser medicado, que ele pode de fato ocorrer, ele pode melhorar, e ficou por isso. Porém, entrou em contra, né, essa medicalização, a abordagem que foi caracterizada com humanização da assistência. Então, isso surgiu na saúde para valorizar a abordagem individual, com ênfase o quê? Na necessidade do paciente. Essa abordagem significa o quê? É o profissional centrar no paciente, dar toda a atenção. E isso vem a fazer com que o profissional venha ter habilidade na humanização do cuidado, porque além dele saber técnicas, ele vai perceber e compreender de fato o que está acontecendo com esse paciente. E, além de perceber, ele vai satisfazer essa necessidade do paciente. Então, esse é um cuidado muito complexo para o profissional, porque vai envolver necessidade biológica, psicológica, social
espiritual e afetiva. Isso está diretamente ao processo do quê? Da comunicação entre o profissional da enfermagem e o cliente. Isso vem fazer, de fato, com que o cuidado venha a ser eficaz. Por quê? Porque através dessa relação interpessoal vai haver uma adesão desse paciente, porque de uma forma ele vai estar se expressando para o paciente, por o profissional. E uma coisa importante, o relacionamento terapêutico, ele vai depender do comportamento e da atitude do profissional. E isso vai fazer o quê? Vai permitir que venha ter influência tanto positiva ou negativa no estado que o paciente está vivenciando. Porque entenda que a comunicação, ela contribui, quando ela acontece de forma terapêutica, ela vai promover a recuperação do paciente, da sua saúde. A comunicação é essencial para uma melhor assistência ao cliente, no processo que ele está vivenciando no momento. Então, esse é um argumento que vai afirmar a proposta da humanização, fazendo com que esse relacionamento terapêutico venha a ser vivenciado na empatia, na escuta sensível, no respeito ao paciente, lembrando que essa comunicação vai demonstrar para o paciente que ele é o protagonista no processo da saúde, no processo da recuperação da sua saúde. Então, o que eu coloquei aqui para vocês é que essa comunicação terapêutica, na aula anterior eu falei sobre relacionamento terapêutico, essa aula eu falei sobre a comunicação terapêutica, e a gente conclui que esse relacionamento, essa comunicação venha de fato contribuir para a cura desse paciente. De uma forma cura, de uma forma que ele venha receber alta e vai viver uma vida saudável, mesmo que a cura de fato não venha acontecer, mas ele vai conseguir conviver. Aquele paciente que sabe lidar com suas limitações. Espero que você tenha entendido, tá? Tendo dúvida, passei as atividades para vocês, deixei lá uma atividade e uma pesquisa. Espero que vocês tenham todos entendido as matérias. Estou esperando vocês me dar um joinha que viram o meu áudio e entenderam a matéria. Beijos e até a próxima semana.